Eu posso me considerar, aqui em Alagoas, como um integrante da chamada Geração 80, geração da década de 1980. Dessa geração faziam parte escritores mais novos, como Diógenes Tenório, né? E gente um pouco mais idosa do que eu, pouco, né? Eu diria que a principal figura era o Marcos Farias Costa. O Marcos Farias Costa foi o mentor de toda essa geração. Nós todos tínhamos uma característica, éramos totalmente anti-acadêmicos. Essa foi uma geração, de fato, tinha o Norton, tinha o Marcos, né, tinha o Rosalvo. Algumas pessoas continuaram, como foi o meu caso. Outros abandonaram e foram cuidar da sua vida em outros departamentos, em outros campos. Mas, sem dúvida, eu acho que é uma geração interessante e que deve ser observada e que já tem gente, eu percebo hoje na universidade, na UFAL, né, trabalhando especificamente com esse tema da geração 80, que é uma geração que serve para dar continuidade à poesia que os grandes Jorges, né, o grande Jorge de Lima e o grandíssimo Jorge Cooper fizeram, e a gente está passando esse bastão para essa geração que está chegando agora, e que eu citaria dois nomes aqui, né, que é o do Newton Rezende e do Milton Rosendo, entre outras figuras que estão, né, se destacando agora nesse começo de século XXI. Não tenho medo do seu rancor, mas da sua piedade. Não da sua intolerância, mas da sua compreensão. Não da sua sentença, mas do seu perdão. É que este Deus me cobra em pele e vísceras o incontornável dom da sua misericórdia. Em 91, logo após a morte do Jorge Cooper, que estava para completar 80 anos, a gente já estava preparando, né, uma festa para os 80 anos de Jorge Cooper. Ele faleceu em abril, completaria os 80 anos em dezembro. Então eu conheci o Fernando Sérgio, que era médico do Jorge Cooper, né? E fizemos uma grande amizade, e por meio dessa amizade nós chegamos a publicar 8 livros de poesia, que eu vou lembrar alguns títulos daqui, né? O próprio Póstumos fazia parte dessa coleção. O Raicactus, que era o primeiro livro de Haikai do Fernando Sérgio, o livro do Tonho Lambissola, que já fizemos 3 edições dele, os versos de Lambissola, né? Antônio Aurélio de Moraes, poeta matuto, aí de Atalaia. O Gonzaga Leão, meu amigo Gonzaga Leão, publicamos também. Publicamos uma pequena antologia do Jorge de Lima. E ao todo nós publicamos, o Ronaldo de Andrade também, chegamos a publicar 8 livros de poesia. O meu primeiro livro, de fato, né, e verdadeiramente, não é o Poemas Póstumos, embora eu conte sempre essa história porque me convém. Em 1981, eu passei 9 meses, quer dizer, o tempo de um parto humano, né, militando no PCdoB, onde ainda hoje tenho alguns amigos, né? E dessa militância decorreu um livro altamente panfletário, sectário e despojado, despido de qualquer resquício de valor literário. Um verdadeiro panfletinho chamado F de Fogo e Fuzil. Dá para ver que um sujeito frouxo como eu, né, jamais poderia estar metido com fogo, com fuzil, né? Era só verbiagem, digamos assim, era da boca para fora. Então fiz um livro horroroso e 3 meses depois do lançamento, quando eu fui tomar posse no Banco do Brasil, em Viçosa, eu já percebi a besteira que tinha feito. Então eu peguei toda a tiragem, né, porque eu tinha vendido muito pouco, ainda bem, peguei toda a tiragem do F Fogo Fuzil e eu tinha uma casa que atrás dessa casa passava aquele rio riquíssimo de Xixozoma, que é o Rio Paraíba. Sacudi todo o restante dos exemplares no Rio Paraíba e julgo eu que até hoje os Xixozoma estão se alimentando dessa minha péssima literatura daquela época. Então, como eu disse, eu fiz o primeiro lançamento na Sociedade de Direitos Humanos e fiz o lançamento, né, importante e definitivo dessa obra no Rio Paraíba, jogando o livro, né, para as águas, né, engolirem aquele livro, devorarem. Dos livros que eu acho que temos a considerar, que eu publiquei, começarei com Póstumos, em 91. Depois eu publiquei um livro de que eu gosto pouquíssimo, Quisera Ter a Beleza Que. Eu quisera, mas ele nunca teve a beleza que eu pretendi que ele tivesse. Em 97, para este livro, inclusive, o Raduan veio ao lançamento. Em 99 eu publiquei um livro razoável, chamado Na Pele do Lago,
tem uma parte de poemas que eu diria, apesar de ser muito suspeito, né, que está muito boa, e outra parte que ainda tem uns poemas um tanto quanto panfletários, tardiamente panfletários. Então, em 2000, eu publiquei uma antologia chamada Desde Sempre. Aí, claro, uma antologia, né, é bem melhor do que os livros, sem dúvida, que a gente já faz a peneira. Publiquei em 2004 um livro chamado Entropia e agora em 2009, comemorando 33 anos de exercício poético e literário, eu publiquei o Chuva e Não. De novo, uma antologia de 33 anos e eu considero o meu melhor livro, né? Pelo menos o mais maduro, o que tem menos coisa para a gente descartar. A minha poesia, em todos os livros, do Póstumos até o Chuva e Não, ela sempre parte, né, da observação do mundo, né, e da leitura de outros autores, preferencialmente prosadores, romancistas, contistas. Então eu vejo algumas ideias que estão ali dos contistas e dos romancistas e digo, será que é possível dizer isso de uma forma interessante em poesia? É sempre um desafio. Às vezes eu sou bem sucedido nessa tentativa, outras vezes a gente fracassa e aí, né, evita a publicação. Mas essa é a gênese, né, de onde provém a maior parte dos poemas que eu fiz e que eu faço. Lançar o poema como um pássaro para o voo, para a vida. Lembrando, embora, que os humanos têm por hábito pássaro sim, voando sim, mas na gaiola.